Bom dia, crianças! Hoje a professora vai explicar mais uma parte lá do bloco de português e nós estamos quase terminando a apostila 2 lá nas atividades de português. Então hoje nós vamos trabalhar com pontuação. Acompanhe a professora na página 76. Todo mundo abre sua apostila na página 76 e acompanhe a professora. Então, estudar a língua. Vamos observar novamente esta parte do folheto. Sintomas. Os sintomas que podem aparecer de 2 a 14 dias após o contato com o carrapato infectado são febre moderada ou alta, de início súbito, mal-estar geral, dor de cabeça intensa, dores musculares. Após 2 ou 3 dias do início da doença, podem aparecer máculas, manchas avermelhadas nos pulsos e tornozelos, podendo-se entender para as palmas das mãos e plantas dos pés e, em seguida, para o corpo todo. Se apresentar algum destes sintomas, procure o centro de saúde rapidamente. Então, hoje nós vamos trabalhar com 2 sinais de pontuação, 2 pontos e vírgula. Vocês viram que na leitura a professora fez várias pausas. Sempre que nós encontramos um sinal de pontuação, nós temos que observar aquele sinal de pontuação e fazer as devidas pausas na leitura. Na vírgula é uma pausa diferente de ponto final. Então, 2 pontos. Qual é o sinal de pontuação? Qual sinal de pontuação é usado depois da palavra sintomas? Aqui. Isso. Quem falou 2 pontos acertou. Então, aqui nós temos escrito sintomas, 2 pontos, e daí começam o texto a listar os sintomas. Sempre que nós queremos listar alguma coisa, nós colocamos 2 pontos e começamos a listagem. Então, a primeira pergunta: que sinal de pontuação é usado depois da palavra sintomas? Sinal de pontuação, 2 pontos. 2. O mesmo sinal de pontuação é usado em outro trecho do texto. Copie esse texto. Então, aqui nós temos um pedaço de um texto que termina com 2 pontos. Então, vocês vão copiar esse trecho aqui, onde termina com 2 pontos, certo? Os sintomas da febre maculosa estão listados logo após os 2 pontos. Converse com os colegas e escreva o que vocês concluíram sobre o emprego de 2 pontos nesse trecho do folheto. Vocês não têm colega para conversar em casa. As manas, sim, né? Sempre as manas, né? Mas converse com alguém da família, então, para saber o que vocês concluíram sobre o emprego de 2 pontos nesse trecho do folheto. Então, os 2 pontos, a professora já falou, eles são colocados quando a gente faz listagem. Vão pensar na resposta e vão colocar. 4. Os 2 pontos são usados também em outro tipo de texto. Qual é o outro tipo de texto que é usado? É nos textos que contém diálogo. Nos textos que contém diálogo também são usados 2 pontos. A gente coloca 2 pontos e daí começa a escrever o diálogo. B. Para que servem os 2 pontos nesse tipo de texto? Eles indicam o início da fala da pessoa. Então é colocado 2 pontos, indica o início da fala, e daí lá começa daí com travessão, ou então com aspas, a fala da pessoa. Sempre que eu quero começar uma fala, um diálogo num texto, eu coloco 2 pontos, daí eu inicio o diálogo. 5. Elabore uma frase em que você indique 3 de suas diversões, jogos, passatempos prediletos. Use 2 pontos e organize as informações em tópicos. Então, tipo assim, ó, meus passatempos ou meus jogos prediletos são 2 pontos. Aí vocês vão elencar esses passatempos ou esses jogos, né? Logo abaixo dessa frase. Então, para ali, vocês vão precisar usar os 2 pontos, certo? E estudar a língua 3. Nós já estudamos os sinais de pontuação na escola. Isso aqui é apenas um reforço. Então, a vírgula. A vírgula tem vários usos. Um deles é separar os elementos listados numa frase. Por exemplo, no parque zoológico vi macacos, pássaros, um tigre e 2 elefantes.
Quando eu estou fazendo uma lista de alguma coisa, cada vez que eu cito alguma coisa daquela lista, eu separo com vírgula. E no final, quando eu terminei a minha fala, eu vou colocar ponto final, em vez da vírgula eu coloco E. Olha só, no zoológico vi macacos, pássaros, tigre e 2 elefantes. Aí eu terminei a minha fala. Eu termino com a letrinha E, aí vem o ponto final. Geralmente, em vez de vírgula, usa-se a letra E para separar o que é listado por último. Isso que a professora acabou de falar. A última coisa que é colocada na lista é separada por E não por vírgula, certo? Então, releia o verso do folheto informativo, encontre e copie um trecho em que as vírgulas separam os animais citados. Então, lá no folheto informativo, tem um trecho que fala dos animais citados. Então, nós vamos ter que voltar lá para o folheto informativo que nós temos, bem lá na frente, onde começa o nosso texto. Então, lá nós vamos ter os animais citados no folheto informativo, aqui, e lá nós vamos reler esse trecho que fala dos animais que podem estar infestados com o carrapato, carregando a doença. O nome dos animais está separado por vírgula, vocês vão procurar nesse trecho aqui, certo? Então, os lugares citados, os lugares onde esses animais estão, ou os lugares que nós podemos ir, onde pode acontecer da gente ser infestado pelo carrapato. Então, esses lugares também estão listados aqui nesse texto, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui na febre maculosa transmitida pelo carrapato, carrapato de cavalo, conhecido como mutum, então capivaras, cavalos e cotias, e assim por diante, citando os animais. Pinte essas vírgulas de azul. Então, lá naquele texto, onde vocês vão ali, que a professora falou, vocês vão pintar as vírgulas aqui no texto com a cor azul, certo? Muito bem, crianças, vamos fazer essas atividades, então, sobre sinais de pontuação, prestar bastante atenção, porque a prof tem observado que quando vocês escrevem textos, ou quando vocês até copiam do quadro, ou copiam de alguma coisa, vocês não estão observando os sinais de pontuação. E também eu quero pedir mais uma coisa, quando vocês forem fazer leituras em casa, peguem algum livro, algum texto, alguma coisa, leiam um trecho em voz alta e observem, ouçam se vocês estão fazendo os sinais de pontuação, usando eles corretamente. Fazendo pausa na vírgula, fazendo uma pausa maior no ponto final, fazendo um som diferente com a voz numa pergunta, num ponto de exclamação, num ponto de interrogação. Observem isso também. Então, isso é mais uma atividade que a professora quer sugerir para vocês, ok? Boa aula para vocês e um abençoado e ótimo final de semana para todos.